Bom, queria refletir com vocês nessa noite, e se vocês quiserem participar das reflexões, estamos abertos. Queria começar comentando com vocês Romanos 7:19, que a gente está acostumado tanto falar dessa passagem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É Paulo falando numa das cartas que é considerada uma das cartas mais importantes que tem. Paulo, nessa época, ele estava em Corinto e ele escreveu para a igreja de Roma, para os romanos. E é tido pelos estudiosos que esse trecho do capítulo 7 é como se fosse uma autobiografia do próprio apóstolo. Ele falando praticamente de si mesmo, ali das suas dúvidas, das suas dores, dos enfrentamentos que ele tinha, mesmo ele sendo um espírito que ele era, da qualidade que ele era, aquele espírito que, como nós sabemos, ficou com o encargo de levar a palavra do Cristo para fora de Jerusalém, para fora, de Israel. E todo o trabalho que ele fez, nós hoje temos contato com o Evangelho de Jesus, em grande parte, ou na sua maior parte, justamente por causa do apóstolo Paulo. Então a gente deve muita deferência a todo o trabalho que ele fez. E ele fala para nós ali, olha, porque o bem que eu quero fazer, bem que eu prefiro, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E quando a gente olha para nós, a gente vê justamente isso acontecendo com nós. Em grande parte, a gente não quer realizar determinadas coisas no campo do mal, mas a gente tem uma facilidade tão grande, a gente, parece que tem um imã que nos atrai para determinadas situações de erros, para determinadas atitudes que a gente já deveria ter deixado e a gente não deixou ainda, e parece que a gente sente uma atração grande para isso. E por que isso acontece com nós? Por quê? Porque nós já temos revelações e revelações que chegaram até nós. Revelação lá de Moisés, de Jesus, revelação da doutrina espírita, nos mostrando uma série de situações, e a gente ainda fica ali naquele ponto, numa situação ainda de fazer um mal, muito maior tendência de fazer o mal do que uma tendência de sempre estar praticando o bem. Isto, quando a gente olha como espíritas, nós vemos que nós temos muitas encarnações. Então, nós somos escrevendo a nossa história, escrevendo aquilo que nós somos hoje. E nessas jornadas que vivemos, nessas experiências que tivemos, nós temos dentro de nós a somatória do bem e do mal, daquilo que nos é hábito realizar e daquilo que não é. Então, na hora que nós nos expressamos verbalmente, corporalmente, em situações dentro da nossa casa, no meio que a gente vive social, aonde for, nós começamos a colocar para fora aquilo que nós temos dentro. Então, muitas vezes é difícil eu conseguir segurar aquilo que tem dentro, porque aquilo que tem dentro está comigo há muito tempo. Quando eu vejo, eu ajo de uma forma tão natural, que quando eu vejo, já fiz. Então, eu não gostaria de ter praticado a coisa daquela maneira, tanto que
Quando eu tomo consciência rapidamente, eu já peço, olha, você me desculpa, eu não queria dizer isso, olha, não é bem assim, sabe, saiu porque estava lá dentro, isso é fruto do pouco conhecimento que nós temos de quem nós realmente achamos que somos, ou da pouca importância, por assim dizer, que nós damos para as coisas de ordem espiritual na nossa vida, em detrimento à grande importância que nós damos das coisas espirituais, das coisas materiais para a nossa vida. A gente vê, Paulo ele batia muito em cima disso. A gente vê em Coríntios, a carta aos Coríntios ele escreveu quando ele estava em Éfeso, porque ele não podia escrever lá, ele escrevia a cartinha e mandava. Então ele estava falando ao pessoal de Coríntios, ele dizia o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, dá-se a impressão, como hoje, quando a gente quer falar das coisas espirituais, fica muito difícil, porque ainda, as coisas carnais, elas tomam conta das nossas vidas, as nossas preferências materiais tomam conta da nossa vida, porque a gente é criança em Cristo ainda. Porque na hora que nós temos que preferir as coisas de um adulto, a gente quer brincar ainda com as coisas de criança, em relação aos ensinamentos que nos é dado. Nós preferimos, como crianças, agir em relação àquilo que a gente tem recebido do ensinamento do Cristo, como criança. E a gente sabe que o ensinamento do Cristo é o ensinamento de marca maior. Não tem outro ensinamento superior ao ensinamento do Cristo. A doutrina fala para nós isso. Nosso guia e modelo é o Cristo, Questão 625, questão 627, Kardec coloca, mas olha, se o Cristo ensinou tudo, para que serve a instrução dada pelos Espíritos? A resposta da espiritualidade, olha, o Cristo falava em parábolas, falava de maneira alegórica, falava às pessoas, de um entendimento. É necessário que hoje isso seja trabalhado de uma maneira que não fique dúvidas, que a linguagem seja inteligível, que todos possam compreendê-las, possam entendê-las, mas o ensinamento maior é o ensinamento do Cristo. Tanto que a gente olha na doutrina espírita, a gente vê que o livro do meio é o Evangelho segundo o Espiritismo, que as leis morais onde Kardec alicerçou todo o trabalho da doutrina, o Evangelho do Cristo, Evangelho segundo o Espiritismo, está ali. Então a instrução é a do Cristo, e nós temos essa instrução de uma forma bem ampla na nossa vida, e a gente parece criança, recebe a instrução, valoriza pouco, é como se fosse um brinquedo na nossa mão, um brinquedo que, como a maioria das crianças pega, brinca, cansa e deixa de lado. Porque eu preciso do Cristo, eu vou lá, procuro Ele, encontro Ele, tenho os alívios de que eu necessito, depois eu encosto Ele e vou cuidar da minha vida, como criança que deixa o brinquedo e vai brincar de uma outra coisa. Somos crianças em Cristo, como Ele fala para nós. Ele diz para nós: leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E quando aí ele vem e mostra para nós o que é ser carnal. Ele fala para nós: ora, porquanto havendo em vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Não é assim, com tudo que a gente tem aprendido do ensinamento do alto, a gente ainda fica com contenda, com ciúmes, com mesquinharias, preocupado com coisinhas pequenas. Ora,
Somos ou não somos carnais? Estamos vivendo como a homens ou como a espirituais? Vivendo como a homens. Porque como a espirituais, nós devemos ver que isso atrasa a nossa estada, atrasa o nosso desenvolvimento, atrasa a nossa vida. Deixa para lá aqui. Aí a gente vai em Kardec para poder ver o ensinamento, como eles são conjugados. Então, Kardec no capítulo 17, item 4, falando de nós, dos bons espíritas. Pelo menos acreditamos que somos nós, os bons espíritas, né? E ele fala para nós, né, de como nós recebemos essa instrução também, a doutrina, os ensinamentos dela. E ele fala para nós assim, ó: em algumas pessoas os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se despreenda das coisas terrenas. Veja, é Paulo falando, né? Não tem como te dar um alimento mais sólido, porque você não consegue entender. Os laços materiais, a presença da força da matéria na nossa vida é muito intensa, ele fala, né? Eis porque não consegue romper facilmente com os seus gostos, com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. Nada. A gente tem uma instrução, tem um conhecimento, né? Aprende essas coisas e apesar disso, daquilo que a gente está recebendo, de ordem espiritual, nós estamos recebendo de ordem espiritual, a gente ainda possui preferência para as coisas materiais, porque a gente acha que não dá para trocar ainda determinadas coisas materiais, né, pelas espirituais, porque a gente acha que não, né, tem nada melhor do que aquilo que eu tenho. Olha, mas se eu perder isso, se eu perder aquilo, falando materialmente e falando moralmente daquilo que a gente tem, né, as contendas entre nós, mesquinharias, né, contendas por vaidade, por ciúmes, contenda por orgulho, por vaidades. Então a gente fica dentro desse círculo vicioso, preso às coisas da matéria, e a gente não observa que existem coisas melhores que isso. A gente acha que isso é bom, né? Eu não vou perdoar. Por que eu vou perdoar? Foi ele que me ofendeu? Ele é que está falando mal de mim? A gente fica nisso, fica esperando o outro fazer as coisas para vir até nós. Ah, a pessoa ela faz isso, a pessoa faz aquilo. Ué, se a pessoa faz isso, faz aquilo, é problema dela. O teu problema é não fazer isso, não fazer aquilo. Se você acha que é errado, porque a gente às vezes fica tirando pedra em determinadas pessoas, por erros, por defeitos que as pessoas têm. E a gente? Será que a gente poderia lançar pedra em alguém? Como Jesus disse para as pessoas que estavam querendo apedrejar a mulher pega em flagrante adultério, fica à vontade, pode apedrejar. Quem é que não tem nenhum pecado, fica à vontade. Então nós temos como? Se a gente for olhar para tudo, nós não poderemos julgar nada. Porque o que nós vamos julgar? Julgar a atitude das pessoas que estão lá no poder, como está aí um grande grupo de pessoas obsedada pelas falanges do PT, como se diz, né? Que o pessoal só fala nisso. Dá a impressão que está obsedado por isso. Antes de eu julgar, eu precisaria estar, né, olhando para mim e ver como é que eu sou. E se fosse eu que estivesse lá, como é que faria?
Como é que eu lidaria com aquela situação que está lá? Como é que seria? Eu sou melhor do que essas pessoas? Será que eu sou? Será? Eu somente digo que eu sou. Como é que é? É só a gente fazer um exame, né? Fazer um exame, será que eu sou melhor? Começa a olhar para a minha vida. Aqui no cotidiano, como é que eu tenho agido no cotidiano? Na hora que eu enfrento os problemas. Será que eu não estou sendo mais ou menos semelhante? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. O erro das pessoas não pode ser motivo de ódio em nós. O erro das pessoas, como os nossos erros, nós queremos compaixão para os nossos erros, nós também gostaríamos, né? O ensinamento do alto manda que a gente tenha compaixão daqueles que erraram, porque aqueles que erraram vão ter que responder pelos seus erros. E se você estiver vibrando mal, estiver com um sentimento de ódio dentro do teu coração, você está partilhando de tudo isso. Não faça isso não. Ore por essas pessoas, para que elas tomem um caminho e tenham um discernimento em relação ao que está vivendo. Juízo vem lá de cima. Nós aqui precisamos ficar do lado da justiça só, daquela justiça que é possível ficar, né? Tentando colaborar ao máximo com as nossas vibrações, para que tudo se desencadeie de uma maneira melhor possível. Porque não adianta a gente querer falar de amor se a gente não viver esse amor. Sabe? A gente olha para o Cristo diante da multidão que o crucificava e ele pedindo para que o Pai perdoava essa multidão. Então, a gente tem que olhar com olhos de amor para tudo isso que nós estamos vivendo. Ele continua dizendo: a crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada nas suas tendências instintivas. Crer nos espíritos devia fazer uma diferença tremenda na nossa vida, principalmente no conceito que a doutrina espírita coloca o termo espírito. Porque o termo espírito para nós leva-nos a um estado de vida espiritual com consequências, com individualidades, com responsabilidades, mostrando para nós que a vida verdadeira é a vida do espírito e que todos nós, quando desencarnarmos, vamos levar com nós a bagagem que nós temos, porque nós somos espíritos. Então, quando a gente olha para o termo espírito aqui, né, a gente fala em espírito, a crença nos espíritos, segundo o ensinamento da doutrina, devia ter mudado já a nossa maneira de dizer, o nosso ponto de vista em relação às coisas do mundo. Muito. Porque nós, como espírito, nós sabemos que nós vamos desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual, e lá nós vamos estar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. Isso é muito importante. Então a crença nos espíritos tem que fazer alguma coisa em nós. Ele fala assim: olha, a crença nos espíritos é para elas um simples fato. Simples fato. Simples fato? Simples fato acreditar em espíritos. Espiritualistas acreditam. Porque o cara que acredita que vai morrer, mas vai ficar lá esperando um dia do julgamento final, ele é espiritualista também. Porque ele acredita que alguma coisa sobrou, e essa alguma coisa um dia vai ressurgir. Então, né, o fato da gente acreditar tem que ser diferente, né? Que não modifica pouco ou quase nada das tendências instintivas que nós temos. Olha, se nós acreditamos que a gente vai para esse mundo espiritual, e que nesse mundo espiritual nós vamos estar lá de acordo com aquilo que nós estamos realizando aqui e agora, já tinha que mudar a nossa vida. Já tinha que mudar o posicionamento nosso. Não é uma questão tão simples assim. E ele vai continuando.
Ele fala assim, numa palavra, não vem mais do que um raio de luz suficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda e capaz, né, de modificar-lhe as tendências. Ele fala que é só um rainho de luz essas coisas, porque é insuficiente para orientar as pessoas e dar a elas uma aspiração profunda e capaz de mudar-lhes as tendências, Por quê? Porque crianças. Estamos recebendo o ensinamento como crianças. Nós estamos nos alimentando ainda, não de um alimento sólido, nós não estamos encarando a instrução do alto não como alimento sólido. Nós estamos encarando a instrução do alto como um fato, pode ser, não sei, talvez, né? Então, o que custa acreditar? E vai por aí afora, sabe? Não sei, vou reencarnar de novo, então se não der, fica para outra. Vai nessa, fica para outra. A fila da reencarnação está cumprida, e não é fácil reencarnar. Está aqui um texto de Kardec que fala, vou ver se eu consigo tempo poder falar para vocês, para mostrar para vocês. Ele fala assim, apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parecem banal e monótona. Você já viu o centro espírita que tem fenômeno? Como é que é? O que o pessoal gosta? Reunião mediúnica, saber o que o espírito tem para falar para ela. Como o pessoal gosta disso, hein? Põe um vidente ali na salinha e fala que vai fazer uma consulta. A fila dobra lá na rotatória que tem lá na frente. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber como que gosta de um fenômeno. Nossa, o cara vive a vida inteira com o pai. Com a mãe. Aí morre. Passava um mês sem conversar com a mãe, com o pai. Nem ligava. Morre. Aí quer correr atrás de um médium para receber uma mensagem. E é verdade. Aí fica lá 1 hora, 2 horas no centro esperando a mensagem. Tinha mensagem todo dia do lado da pessoa. Podia conversar com ela a hora que queria. Agora que mudou de plano, quer ir atrás para quê? Peso de consciência. Se você não vive bem aqui, vai dar peso de consciência. Sabe, você vai ficar correndo atrás, feito um louco. Então vive bem aqui, curte as pessoas que estão aqui, Faz da tua relação com ela aqui a melhor das tuas relações. Quando ela desencarnar, ela vai deixar em você saudade, e ela vai levar com você saudade, sentimentos bons, mas não desespero. Sabe, porque quem vive com responsabilidade, vive com carinho, vive com amor, aprende a respeitar o outro. Sabe? As pessoas gostam de fenômenos. Gosta de fenômenos. Adora fenômenos. Adora conversar com o espírito. E tem espírito encarnado do lado para conversar e quer escutar um outro que não está nem vendo. E o outro fala alguma coisa, é capaz dele seguir, sabe? E ele não está nem vendo. Ele nem sabe. O apóstolo João falava lá na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 1, ele falava assim: irmãos, observai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Não vai confiando em toda a mensagem. Kardec cansou de fazer isso. E o povão recebe mensagem do mundo espiritual como se fosse uma glória, sem nenhum exame. Kardec gastou no Evangelho segundo o Espiritismo o controle universal do ensino dos espíritos. Está ali para ver como é que foi feita a coisa no começo.
Quem é que leu? Quem é que sabe o que é controle universal do ensino dos espíritos? Devia saber, pelo menos, porque é a base e o fundamento de tudo aquilo que Kardec fez para poder fazer a doutrina. Você acha que Kardec, o espírito do fulano, lhe comunicou, falou uma coisa, Kardec aceitou? Kardec não era nós, não. Tinha que falar um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, para ele juntar, olhar, tirar o fundo e ver se batia. Se batesse o fundo, estava ok. Se não batesse, ele catava, amassava e desprezava. Sabe? Isso chama-se controle universal do ensino dos espíritos. Foi em cima disso que o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos foi feito. Porque como é que, quando você conversa com uma pessoa cara a cara, você não sabe se ela está dizendo a verdade ou a mentira? Como é que você sabe que o Espírito está dizendo a verdade ou a mentira para você? Já entendeu? Mas quando tem uma mensagem que vem por lá, vem por cá, vem por acolá, e o fundo é o mesmo, você fala, não, isso pode ser verdade. Isso é verdade. Foi isso que Kardec fez. Kardec fez esse trabalho. Sabe, tem gente que pega uma mensagem aí, oh, que lindo. Tem dó de mim, vai. Precisa ser espírita, você precisa olhar e ver o fundo da mensagem, o que ela traz. Tem muitas mensagens que o pessoal manda desse, daquele, para a gente ver no zap da vida aí. O espírito coloca um nome lá famoso. Uma das coisas que Kardec mandou você desconfiar é quando a mensagem vem com nome famoso. Desconfia dos nomes famosos. Porque o espírito, quando ele quer se manifestar e quer ser aceito, ele coloca um nomão lá bonito. Bezerra de Menezes, fulano de tal. Né? Porque, afinal de contas, foi o Bezerra que falou. Pode ter um monte de abobrinha lá, mas foi o Bezerra que falou. Porque o cara não vai atrás de entender, não vai atrás de observar aquilo lá. E você vê na internet umas coisas correndo aí que dá pena. Dá pena de ver os caras mandar no zap, você olhar aquilo lá e falar, Jesus Cristo. Aonde é que está o pessoal espírita? Onde é que está o pessoal que tem um cara como Kardec? Kardec deve estar virando no túmulo, como se diz, de ver o pessoal aceitar as coisas que vêm. Sabe, precisamos ser espíritas. E espírita pode duvidar, sabe? Você pode duvidar, você pode questionar, você pode fazer tudo o que você quiser. Você só aceita se a tua ração e aquilo que você tem de instrução falar para você aceitar. Senão não aceita não, coloca do lado. Um dia você lê novamente, tem nada a ver. Vai deixando. Passou mais um tempo, nada a ver, gato joga fora. Não tem nada a ver. Tem gente encarnado que escreve muito melhor que espírito. Mas vem uma mensagem assinada por um espírito, tem um valor danado. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Não podemos ser tão crédulos assim. Não podemos. Kardec continua falando, apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal ou monótona. Quem quer entender de estudar, quem quer buscar instrução, quem quer ler, quem quer... Mais difícil, né? Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios. Tantos livros, tantas mensagens, e a pessoa quer mais mensagem, para quê? Fala sério, né? Sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. Por isso que existe tanta mistificação e tanto engodo. O pessoal quer mensagem, ué, quem é que responde a todos os questionamentos? São os espíritos bons? Os espíritos puros? Ou são os pseudo-sábios? Sabe me falar isso?
Quem quer acertar? A, B ou C? Sem dúvida, C. Quem fala e responde tudo é o espírito pseudo sábio. Ele não tem responsabilidade nenhuma com a coisa. Agora, quando o espírito ele é de um grau mais elevado, se ele não sabe, ele se cala. Agora, aquele outro que quer passar por bom, ele fala qualquer asneira e a gente engole. Então, mistificação está assim, ó. A gente tem que tomar muito cuidado. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Você vê que coloca Kardec aqui, né? Alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Então a gente vê dentro das casas espíritas, velhos espíritas, pessoas às vezes que estão sentadas nas cadeiras de longo tempo, acreditam nos fenômenos, numa série de coisas, mas vão se distanciando, porque não tem uma força, não tem uma vontade. As preferências ainda são as coisas carnais, como Paulo coloca. Olha para o ensinamento como criança, prefere o leite, não tem condição de suportar uma papinha mais grossa, né? Alguma coisa mais sólida, então vai ficando no leite, vai tomando aquele leitinho, vem, escuta a palestra, toma um passinho, vai embora, né? E alterar a vida no dia a dia, cadê? Porque o Cristo, quando ele entra na minha vida e na tua vida, ele altera a minha e a tua vida. Ele te tira, e ele me tira da porta larga e me leva para a porta estreita. Então isso incomoda pra caramba. Sabe, porque há uma certa mudança de hábito que tem que ser instaurada em nós, e nós não fazemos isso. A gente continua dessa maneira aqui, ó. A gente vai se distanciando, eu acredito, eu vou, eu faço, tal, mas cadê, né, a obrigação de se reformar moralmente? Prefere a companhia daqueles que participam das suas fraquezas, das suas prevenções, e vão tocando a vida. E vamos tocando a vida. Vamos tocando. Aí, depois de todo essa colocação de Kardec ele fecha com aquilo que está escrito lá na entrada do centro, para quem não percebe, lá na porta. Tem a continuação do 17.4, que ele fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Reconhece o verdadeiro espírita por isso, né? Cada um de nós que procuramos domar as nossas más tendências, dominar aquela coisa que tem dentro, que o apóstolo Paulo fala para nós, olha, né, esse mal que eu tenho dentro, quando eu descubro isso, eu tenho que trabalhar isso, é dominar as minhas más tendências. Se não for assim, como é que fica? Né, Kardec fala para nós aqui, ó, no livro dos Médiuns, na questão 292, no final do item, ele fala assim, ó: não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, que é o mundo espiritual, menos sofrereis com esse que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação.
Ele fala que o objetivo principal, essencial e exclusivo do Espiritismo é a nossa melhora. A nossa melhora moral. Nossa transformação como espírito. Aquilo que eu sou, né, para aquilo que eu devo ser. E eu tenho todo um contingente de instruções para que eu possa fazer isso, para que eu possa me capacitar a isso, para que eu possa entender essa parte espiritual que reside em mim, para que eu possa acreditar nela. Kardec chega ao ponto de dizer em determinada situação que, você vê quando ele fala para nós aqui, quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, o mundo espiritual, menos sofrereis com esse que estáis. Ele fala aqui, ó, oferece aqui, ó, na vida futura, aqui, ó. É para atingi-lo que os espíritos, ó, atingir o que é a melhora nossa, né, que tem a permissão de vos iniciar na vida futura. Quando a gente olha para esse termo vida futura, é aquilo que eu estava falando para vocês no começo. Vida futura, Kardec falou, se você sair desse mundo, com a consciência que existe um outro mundo, que existe uma vida futura, com todas as consequências que ela tem, você já deu um grande passo. Porque se você acreditar que você não morre, que você é um espírito imortal, que você vai chegar lá e viver uma vida melhor ou pior, de acordo com aquilo que você está fazendo aqui, você ter consciência disso, como você tem consciência de que você, hoje, se você quiser, você pega, faz sua mala e você vai viajar para um lugar, como você tem consciência de que o lugar que você vai, ele pode ser quente, pode ser frio, você se prepara para que esse lugar onde você vai, você chegue lá, se vai estar frio, você leva os agasalhos necessários, né? Então você está se preparando para isso. Você fazer uma viagem, você não vai sair daqui, vai lá para o Nordeste e vai levar casaco de lã no carro, na mala, vai levar espaço perdido. Você não vai para uma cidade que faz frio, vai levar biquíni, é tempo perdido. Agora a gente sabe que a gente é espírito, que a gente vai para o mundo espiritual, tem essa vida espiritual. O que eu estou fazendo nessa bagagem, o que eu estou fazendo em mim, porque eu sou a minha própria bagagem. O que eu estou fazendo para que eu chegue no mundo espiritual e mereça um local melhor? Kardec fala para nós que se você tiver condições e valores morais, porque esse é o dinheiro de lá, quando você chegar no mundo espiritual, você vai se alojar, como se diz, vai se hospedar num bom lugar. Agora, se você não tiver, você vai ficar num lugarzinho mais simples, né? Se você não tiver, você vai dormir ao relento. E se a gente olha para as obras que temos aí, nós vemos isso. É só você olhar para o nosso lar. O livro Nosso Lar não precisa ir longe. O livro que todo mundo viu, o filme. É só olhar. O que o André fez de preparo espiritual? Abordou aonde? Na periferia do mundo espiritual. Ou não? Agora, quem tem condições de se elevar, de passar e chegar num estado melhor, vai chegar. Quem não tem, vai ficar na zona de sofrimento, nas zonas de dores. Porque o umbral é um estado de consciência de cada um. Não tem gente perturbada aqui na Terra? Não tem gente que fala para as paredes aí? Bom, falar sozinho hoje você pode tirar de lado, né? Que o pessoal fala sozinho dentro do carro, porque está falando no celular, você esquece, virou normal esse tipo de coisa, né? Mas tem pessoas que falam nada com nada, gente. Aqui. Então o estado mental dele é aquele. Tem pessoas que estão dentro de um quadro grande de perturbação no campo da obsessão. O cara está vendo coisa para tudo quanto é lado, não dorme direito, tem pesadelo, né? Está vendo o bicho passar, está vendo
está vendo vulto, está perturbado. Aqui tem tratamento isso. Tem pessoas que entram em estado de depressão. Não tem um mundo próprio dos depressivos? Tem. Para eles o dia pode estar ensolarado que está cinza. Todo mundo alegre, eles estão tristes. Não tem esse mundo? Ora, quando a gente desencarna, o nosso mundo mental nos leva para o lugar aonde a gente já está associado desde agora. Não tem salto. Não tem salto. Desencarnou, sabe aquilo que você tem lá dentro de você, que nós estávamos conversando, que a gente precisa saber o mal que a gente faz de uma forma espontânea, e que a gente precisa trabalhar esse mal, é para lá que nós vamos. Porque Jesus fala para nós, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes por fora, a casca, o túmulo, está branquinho, né? A roupinha é bonita, né? A aparência também, mas é só a casca. A ordem mental, o quadro mental, né? Cadê? O que tem dentro disso? Desencarnou, é atraído para esse campo mental. Não tem jeito. É uma coisa que puxa a gente para lá. Não se fala que nos livros que o avaro, aquela pessoa que gosta muito das coisas materiais, do dinheiro, das propriedades, ele fica no local? Não é isso que ele alimentava durante a vida dele aqui? E é aí que ele vai ficar. Vai ficar preso. Tem relatos de espíritos, de livro que o espírito ficou preso dentro de cofre. E fica, é lá. Que os bens dele é aquele ali. Onde está o teu tesouro? Você vai estar lá. Não tem como. Então a gente precisa aprender a conhecer aquilo que está dentro de nós. O bem que eu quero fazer, mas eu não consigo às vezes. Eu faço mais mal com facilidade. Então por que eu faço isso? Observar. E observar essas tendências minhas e começar a corrigir elas. Começar a mudar. Sabe, porque eu não sei quando que a coisa, né, que a senhora morte vai passar. Quando a desencarnação vai chegar. Eu não sei. Quem sabe se eu vou acordar amanhã na vida material? Posso acordar na vida espiritual. Como é que eu vou estar lá? Ninguém sabe. Sabe? Então, às vezes a gente está rindo do lado de uma pessoa hoje, amanhã está chorando em cima do caixão dela. Então é hora de mudar, é agora aqui. É hora de transformar, de ouvir o ensinamento, de tudo isso que a gente está recebendo, da instrução do Cristo para nós, é agora. É fazer um bom uso de tudo aquilo que a gente tem recebido da espiritualidade. Fazer um bom uso disso. E ver se bom uso disso é a gente interiorizar isso, externar isso no nosso cotidiano. Fazendo com que nós arrumemos menos encrenca, né? E proporcionemos uma situação melhor para as pessoas que estão em volta de nós. Nós sejamos pessoas que levem a paz, porque a gente é louco para querer a paz do Cristo, não é? Nossa, eu quero a paz do Cristo, né? Mas para a gente querer a paz do Cristo, a gente precisa estar num estado que a gente possa recebê-la, né? E a paz do Cristo Ele dá para todos nós. Se Ele dá para todos nós, quando ela chegar em nós, nós também temos que dar para todas as pessoas. Então, nós temos que trabalhar dentro de nós aquilo que ainda está fazendo, né, muita diferença na nossa evolução.
E para encerrar, eu não ia falar isso, mas veio, então eu vou falar. Tem uma historinha que acho que todo mundo conhece, e acho que ela cabe bem aqui, por isso que veio na cabeça, que fala que uma empresa andava mal das pernas, né? Estava indo de mal a pior. E aí, numa bela manhã, quando todos os funcionários chegaram, então, estava uma tabuleta escrita: morreu aquele que era a causa de todo o problema da empresa. Aquele que estava produzindo mal para a empresa. Aquele que era a pessoa que estava causando todo o problema. Então entrava todo mundo numa fila e todo mundo curioso. Quem é? Quem é? Já levantava aquele monte de ideia na cabeça. É o fulano, é o Bertano, é o ciclano. Porque nunca é a gente, né? A gente é bom demais para fazer um trem desse. Então é sempre o outro. E quando o pessoal ia passando pelo caixão, olhava pelo caixão, e saía todo circunspecto, né? Sabe quem estava dentro do caixão? Um espelho. Um espelho. Você olhava e via a tua imagem. Então quem atrasa a tua vida é você mesmo. Pode ter um monte de gente torcendo contra você, mas você pode fazer a tua vida diferente. Depende de você. Depende de você querer. Você aceita ou não aceita aquilo que as pessoas querem te dar. Você pode aceitar uma ofensa, você pode aceitar uma injúria, você pode aceitar aquilo que você quiser. E você agasalhar aquilo e ficar segurando aquilo na sua mão como se fosse uma brasa. Revoltado. Mas você pode não aceitar. Pode não aceitar. E deixar a pessoa com aquilo que é dela. É ela que está mal. Deixa ela, né, que ela vai perceber as coisas em torno dela uma hora. Cabe a você, cabe a mim. Não ficar mal. Não deixar que as pessoas que estão em nossa volta nos contaminem. É um pouco difícil isso. Exige domínio, exige inteligência, discernimento, para a gente não aceitar ofensas gratuitas que nos fazem cair. Porque toda vez que eu aceito uma ofensa, eu me revolto e eu caio na escala. Lembra do André Luiz? Vamos voltar? Lá no filme, ele queria tanto ver a família, e o povo segurando, segurando. Aí ele foi ver a família. Quem não prestou atenção nesse detalhe, assista de novo, para prestar. Ele chega na casa dele, né, achando que ele era o número 1, né? Mas já tinha passado o tempo dele, né? E quando chega lá, ele vê a esposa dele com outro marido. E aí bate aquela revolta. E aí, para a gente perceber que é o estado mental, o umbral, ele começa a se encher de sentimentos negativos. E ele naturalmente é atraído para onde? Pode ver o filme novamente lá. Volta para o estado mental dele. Por quê? Porque ele pegou para ele aquele sentimento de raiva, foi para lá. Pega o sentimento de raiva, vai para lá também. Fica à vontade. Quando alguém te ofender, falar alguma coisa, pode pegar. Aí você lembra do André Luiz, está voltando para lá, e vai lá, vai cantando a musiquinha. Né? Voltando para lá. É assim que a gente tem que olhar para a vida, para pegar os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que têm vindo da espiritualidade, e não ser criança mais. Passou o tempo de criança. Sabe, nós precisamos fazer com que esse ensinamento ele seja algo sólido na nossa vida. Ele sirva de base e de sustentação para o nosso crescimento. Muita paz em Jesus a todos nós.